primeiro deles é o Durga Yoga Shala. Para quem está precisando trabalhar o corpo, mente, espírito, tá aí uma boa solução. Com aulas de yoga eficazes e maravilhosos, ministrados pela professora de yoga, pela mestra de yoga, Giane Batista. Quem quiser conhecer mais e saber mais todas essas possibilidades, isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição, beleza? E também quero que vocês conheçam a loja de suplementos Central do Corpo. É uma loja fantástica, com vários recursos, vários suplementos aí eficazes, com valores acessíveis. E quem quiser conhecer mais, vou deixar também na descrição. E também peço que vocês nos acompanhem no Instagram e nas redes sociais. Beleza? Então, bora para o vídeo. Eu vou mudar um pouquinho o assunto e vou entrar numa coisa que me chama muita atenção. As narrativas nas histórias do mangá, dos animes. O que você está sentindo das histórias de hoje em dia, da narrativa que está vindo hoje em dia? Acho que varia muito do que cada um consome com mangá, né? Com mangá, anime, etc. Eu normalmente consumo conteúdos. Na verdade, eu sou bastante diversificado com isso. Dado a demografia, eu consumo shoujo, shonen, mahou shoujo, por aí vai. Minhas obras preferidas são de shoujo, na verdade, né? Normalmente tem pelo menos dos mangás shoujos, né? Eu gosto muito da relação entre personagens, né? O ritmo mais lento e por aí vai. Mas algumas narrativas, né? Não sei quais obras você está acompanhando. Por exemplo, Shingeki no Kyojin é uma das obras que está no topo, tá para acabar o mangá, e o anime também está na última temporada, né? É uma narrativa que eu gosto muito e lida muito com o passado e como algumas coisas do passado que ocorrem mesmo durante a infância têm impacto tão grande na projeção do seu eu adulto, sabe? E das suas ações no futuro. Esses tipos de narrativas eu acho muito interessante, né? Hoje, acho que varia. Tem muita moda em cima dos animes e mangás, né? Principalmente dos mangás shonen, então acho que a discussão não é tão grande. De hoje em dia, talvez eu não saiba responder muito essa pergunta, porque eu vejo muitas obras talvez parecidas, né? A maioria dos animes e mangás que fazem sucesso são shonen, e talvez não tenha uma discursividade tão grande, né? Mas das obras que são mais adultas, e pelo menos mais antigas, sempre foi debatido, e pelo menos das que eu gosto, né? Divisão de classe social, né? Psicopatia entre personagens, e principalmente quando os adultos se veem numa situação, personagens adultos se veem numa situação que eles são comprometidos em relação à saúde, em relação às suas economias, etc., e como isso projeta as ações deles no futuro. Tá? Pode ser Gantz, pode ser... Gantz e Shingeki no Kyojin são obras que eu gosto muito, Monster e 20th Century Boys. Então, essas obras que lidam com o passado dos personagens e como eles se colocam em situações de dificuldade, cada uma das ações deles, as ações dos seres humanos em geral, como um grupo, como sociedade, elas se mostram dentro do mangá, e isso acho que é muito atual no tempo de hoje, porque a gente está vivendo uma época de pandemia e como cada um é individualista. Existem pessoas individualistas, existem pessoas que pensam no coletivo, né? Então, muito das obras eu consigo refletir nos dias de hoje, dessas obras que têm um senso apocalíptico, né? Ou tem uma situação apocalíptica, e aí os seres humanos, os grupos humanos, eles tentam trabalhar em cima. Mas das outras obras atuais, eu acho que a maioria segue uma mesma tendência, sabe? Não sei se você concorda. Eu acho interessante essa observação. Eu tenho reparado, por exemplo, Dr. Stone, por exemplo, tem o Shingeki no Kyojin, tem várias obras aí que tem um pouco essa linha apocalíptica, um caso clássico, O Areia do Seraph também, lida um pouco com essa visão apocalíptica, mas de acordo com um universo diferente, misturando fantasia com realidade. É claro que nós não sabemos o que poderá efetivamente, porque o mundo muda e os tempos avançam. A gente não sabe exatamente como que as coisas efetivamente poderão acontecer, porque tudo existe tendências, existe também possibilidades. Eu estava vendo agora no Animes United uma coisa que é curiosa, parece que Slice of Life e animes
ou são os que estão ficando cada vez menos populares e estão tendo mais entrando pro lado de ficção científica e coisas um pouco mais próximas da realidade. Mas eu diria que isso no último ano? E no último ano, isso? Esses últimos tempos agora. Tá tendo essa tendência. Seria interessante, né, se o Slice of Life deixasse de ser um tema popular por causa da pandemia, né? Porque as pessoas simplesmente não estão vivendo, né? Exatamente. Seria interessante isso. O problema é que essa questão do Slice of Life é necessária ainda ter por uma razão simples. Mesmo a gente não tá vivendo, a gente tá vivendo de alguma forma. Pelo fato da drama tá praticamente estar dentro de casa. Porque as preocupações, o mundo em si não parou. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que o mundo inteiro não parou. De uma forma, a gente está se readaptando para poder viver tanto em casa e sair quando realmente precisar ter que sair. O Japão, por exemplo, eles ficaram uma semana, repito, uma semana praticamente fechado. Eles fecharam tudo para poder se readaptar. E olha só o que eles estão fazendo. O povo japonês conseguiu dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. O Kira Major, que aconteceu durante a pandemia, eles precisavam de 15 dias para poder fazer o projeto ir para frente, não só isso. Teve o caso do protagonista, que acho que era Juro Arata, que pegou o Covid-19, foi infectado e ficou 15 dias afastado do serviço de atuação. Porque também o ator, incrível que pareça, nós atores, eu falo também que você pega uma caixinha de ferramentas ambulante, eu gosto de brincar isso. O papel do ator também é de estar presencialmente. E a gente é sujeito a isso, de se infectar. Eu sou sujeito a todos os sentidos. Porque imagina, por exemplo, se eu for chamado para gravar uma série. Eu não posso estar gravando uma série de máscara. Porque senão, como é que eu vou encarar o personagem? Me diga. Como é que eu vou fazer... Na dublagem também é difícil, né? A dublagem é a mesma coisa. Infelizmente, você não tem como poder escapar disso. É claro, você tem a adaptação do estúdio, que tem home studio. Na dublagem, eu tava num workshop e com o Sérgio Rufino e o Figueira Júnior, que eu quero mandar um abraço para eles. Eles contaram sobre isso. Que o que aconteceu? Se adaptaram para poder gravar em casa. Porém, tem dubladores que vão para o estúdio e já são totalmente protegidos. Eles lá instalaram um sistema de proteção, um sistema de ultravioleta, todo o sistema profilático, que eu acho que realmente vai ter que se manter, quer queira ou não. Isso é uma coisa que já deveria ter sido mantida desde a época do H1N1, você quer saber? Desde aquela época, desde 2009, deveria ter se mantido, mas o povo se esqueceu desse princípio. Todo mundo se esqueceu. Sim. De se cuidar, de usar álcool gel o tempo todo, porque nada não, é um cuidado que tem que ter, não há como poder escapar disso. A gente precisa estar o tempo todo se prevenindo para poder estar saudável. E uma coisa que é interessante, que os animes, as produções, infelizmente, foram afetadas por conta da pandemia também. De alguma forma foram afetadas. O que mudou é que a forma de produção ficou um pouco mais lenta. A meu ver, acho que ficou um pouco mais lenta. Um pouco. Não quer dizer que realmente deixou de a velocidade de ser rápido, não. Você vê que tá vendo aí ainda dublagens worldwide. O Kimetsu no Yaiba, por exemplo, ou o Shingeki no Kyojin, por exemplo, a quarta temporada está sendo dublada ao mesmo tempo que está sendo lançada. O Kimetsu no Yaiba vai acontecer a mesma coisa. Já vai sair a segunda temporada. Epa, alô? Alô? Oi, deu uma cortadinha, mas tô te ouvindo. Ah, sim. Enfim, essas séries estão vindo agora worldwide, eles já estão vindo com uma tendência de ser lançadas simultaneamente. Então, tá aos poucos se sincronizando essas séries. Você vê a Funimation, a Crunchyroll, tá saindo agora, parece Sword and Spider. Acho que é isso, Sword and Spider, que tem um pouco de realidade virtual e com temática de reencarnação, que já virou moda, desde quando surgiu no Isekai, Isso, Isekai. Virou moda. E já tá vindo aí grandes obras magníficas, história muito interessante, boa, tem uma pegada legal, que ainda pinta um pouco do humor, além de que também ainda se permanece sucessos interessantes. Até mesmo Golden Kamuy,
que é uma série que retrata um período da grande batalha nipo-russa, se não me recorde. Foi uma guerra sangrenta. E foi muito bem retratado. Uma realidade na qual nem o povo japonês ninguém conhecia da história. Nem eu mesmo desconhecia. E pesquisei e era verdade. Onde que surgiu o Golden Kamuy. E é um sucesso. Já está agora na 4ª temporada. Nem sei se vai vir para cá. Coisa que é difícil porque por questões culturais é muito difícil séries históricas serem dubladas. A não ser que haja uma grande demanda. Isso é possível, nós não sabemos. O investimento é muito alto, né? Para você investir e aplicar numa obra, você tem que garantir que ele vai ter grande abrangência no país e para ter aderência ele tem que ter alguma relação cultural, né? E pelo que eu vejo, a maioria das obras dubladas, elas, me corrija se eu estiver enganado, você que trabalha com sonoplastia vai saber melhor que eu, mas pelo que eu entendo, a maioria das obras dubladas que são dubladas são de condições que já passaram aqui, sejam obras parecidas com Dragon Ball, com Naruto, etc. Principalmente obras shonen, né? Ou voltado a um público mais infantil, né? E já está tendo uma mudança. Orange, por exemplo, ou o Steins Gate, por exemplo, essas duas séries foram dubladas e estão fazendo sucesso. A Funimation conseguiu praticamente juntar mercados. A Crunchyroll, que é praticamente agora submissa à Funimation, já foi comprada. Né? Exatamente, foi comprada. Praticamente os dois estão trabalhando em produções gigantescas e estão fazendo grande sucesso. My Hero Academia, por exemplo, que é um sucesso, até hoje está sendo dublado, e vai dublar todas as temporadas, e acho que vai lançar mais temporadas e vai ser dublado também, simultaneamente. É uma tendência mundial de essas séries ainda ganhar em força. Agora, o que eu acho que pode acontecer é que nem tudo puder ser dublado por conta de uma coisa chamada custo. Para se fazer uma dublagem hoje em dia, você paga no máximo, vamos chutar, é um preço de um carro de alto nível. É um preço de um carro de mais R$100.000. É um custo muito alto para fazer um processo. Fora a licença de exibição da obra. Exatamente. Né? Fruit Basket, por exemplo, está sendo dublado agora pela Funimation. Mas que é um projeto que foi comprado pela, se não me recorde, pela Sato Company. Acho que é isso. A Sato Company comprou os direitos autorais, comprou para poder estar distribuindo aqui no Brasil. Porém, isso antes de efetivamente a Funimation comprar esses direitos e dublar a série. E tá aí vendo a dublagem, já foi anunciada. Sim. Nós não sabemos que mais de séries vão ser dubladas. Porque nós já tivemos aí grandes sucessos que estão ganhando agora um reboot, estão ganhando um remake. Agora vai sair deixa eu lembrar, o Shaman King. Esse ano vai sair. A nova versão do Shaman King, que eu tô doido para saber. Já tô imaginando que vai ser, é claro, vai ganhar uma nova dublagem, mas não vai trazer o elenco clássico. Porque o elenco clássico, praticamente, a grande maioria envelheceu, não é mais o mesmo. O caso do Evangelho, que já foi dublado mais de praticamente 3 vezes, que eu acho desnecessário. Por que não manter a dublagem que foi feita na Alamo? Por que gastar mais com uma outra dublagem? Isso é polêmico. Eu não tenho informação suficiente. Eu suponho que deram algumas brigas, eu estava olhando sobre o caso, parece que deram algumas brigas de licença também. Tá? Você tem que pagar o direito autoral dos próprios dubladores para exibição. E alguns não entraram em acordo. Sim. Então, quando um não entra em acordo, não tem como você não tem como reexibir a obra. Né? Sim, e isso é complicado. Porque nós temos aí grandes obras que podem ter sido dubladas, mas estão armazenadas, estão guardadinhas a 7 chaves. Nós não sabemos também se Naruto, por exemplo, que é uma série clássica, que se tornou um clássico internacional, vai ser dublada na íntegra aqui no Brasil. Bleach, por exemplo, nem foi dublado totalmente. Tem episódios que ainda nem foram dublados. E agora que vai voltar esse ano também, o anime, para poder terminar o projeto do Tite Kubo, porra, desculpa falar, velho, mas não, eu acho. A verdade é essa. As produções vão acabar continuando, quer queira que não. Uma hora vai ter que continuar, mesmo o elenco que já era daquela época,
nem todo elenco poderia ser chamado novamente. Tem dublador que vai ser substituído, isso é possível, é fato de acontecer. Nós já tivemos dubladores, por exemplo, no caso do Chaves, foi polêmico, que teve sim episódios que foram dublados pela, acho que se não me recordo, pela SBT em 2014. E no lote de 2014, o Kiko e o Seu Madruga foram trocados. O Carlos Seidel e o Nelson Machado foram trocados pelo Marco Moreira e, se não me recordo, pelo Vinícius Souza para dublar. Foram os mesmos dubladores do desenho, né? Dos que foram da série do desenho. Acho que foram. Porque você tem certeza? Porque eles tentaram normalizar isso com o jogo também. Sim, mas veja só. Eu acompanho direto Chaves também, porque é uma série que eu admito, É lógico. Todo mundo, a gente é muito fã, né? Quem teve TV aberta em São Paulo não tinha muita escolha. E o que o Chaves praticamente fez, né, no caso a SBT fez, foi justamente tentar recuperar o elenco original. Original, vamos dizer assim, porque nem totalmente foi original. Antigamente, que era o Osmiro Campos, o Osmiro não era bem o primeiro dublador. Nós tivemos outro, que era o Potiguara Lopes, se não me recorde. E o Potiguara foi substituído nos primeiros episódios. E o Osmiro Campos dublou até o final, até onde ele podia. Até ele, infelizmente, nos deixar em 2015. A Marta Volpiani foi desde o começo. E sempre foi assim. Todos os projetos que a Florinda Mesa participou, ela está dublando ela. Ela se tornou praticamente a boneca oficial da Marta Volpiani. A Sandra Mara e a Cecília Lemes dublam Chiquinha. Elas até hoje revisam o papel, ficam trocando, fazendo revezamento entre as vozes. Só que o curioso, veja só, curioso, nos últimos lotes que foram dublados e que dizem, né, eu acompanhei algumas notícias, parece que o SBT está realmente decidido em comprar novamente os direitos com a família do Bolianos, que é o criador original, os direitos Chaves e Chapolin aqui no Brasil, para ser transmitido. Isso é uma ótima notícia, porque o que está acontecendo? Nós temos saudade. E o SBT ele precisa, infelizmente, começar a recorrer de alguma forma para poder recuperar a audiência. Porque o prejuízo que eles tiveram no ano passado foi muito grande. Nós tivemos poucos produtos novos saindo da SBT, infelizmente. Porque o que aconteceu? As novelas que eles trabalhavam, por exemplo, as novelas da Poliana, por exemplo, e entre outras novelas, foram praticamente congeladas e fizeram o SBT refém. Infelizmente, fazer novelas infantis em meio a esse caso de pandemia fazem com que as produções ficassem refém delas. Isso é verdade. Mas eu acho que isso nunca foi um problema pro SBT, porque a estratégia deles é cultural, que eles sempre se reaproveitam dos trabalhos que eles têm direito de exibição, né? Cara, e eu não sei os números de audiência, mas a competição, e pelo que eu me lembro, na época que Chiquititas e As Aventuras de Poliana e essas novelas mais infantis elas começaram a ser exibidas, eu acho que a média era de 10 a 11 pontos de audiência, que é algo muito grande para essa faixa de horário, né? Se você for pegar até hoje, provavelmente tem, porque é a única janela de exibição de conteúdo de público infantil na TV aberta dentro desse horário. Então, se eles continuarem reprisando, parou Chiquititas, volta para As Aventuras de Poliana, volta para aquela que esqueci o nome, Carrossel, e tem o outro também, Cúmplices de um Resgate também, então, sabe, fica nesse ciclo, assim, ad eterno. Tem essas 4 obras, eles vão ficar reciclando. Eles vão continuar dando audiência, porque, sei lá, gerações a cada gerações, isso dá mais ou menos um tempo de 2 anos, acho, sei lá, entre as obras ficarem se reciclando, e eles vão continuar tendo um público que não assistiu uma obra, vai começar a assistir outra, entendeu? E assim por diante. E na pior das hipóteses tem a carta Joker lá, que é o Chaves, e qualquer coisa bota o Chaves na faixa horária e dá tudo certo. Sim, já estão bombando de outras séries famosas que é aquilo, eles que mantiveram as audiências. A mesma coisa, por exemplo, as grandes corporações de anime, eles praticamente têm várias cartas coringa que eles podem chamar para estarem sendo lançadas. A Loading, por exemplo, olha só como que a Loading cresceu. Você vê e acompanha
como que eles estão praticamente derrotando as outras emissoras. Logo, logo vai pegar a Globo, poder pegar qualquer outra emissora. É verdade. Mas a Globo não tem como, é uma corporação muito grande, mas eu acho que o que eles conseguiram trabalhar, muito curioso isso, que eu vejo as pessoas que trabalham na TV aberta falam, olha, a única coisa que dá certo na TV aberta é conteúdo generalizado. Quando você trabalha com conteúdo de nicho, você tende a ter uma audiência muito menor e a competitividade é muito grande. O que eu vejo a Loading fazendo é investindo no conteúdo de nicho, mas aplicado a um conteúdo generalizado de massa através das redes sociais. E esse é um trabalho de marketing que é primoroso para você atingir o público com a faixa etária que eles estão procurando. São basicamente os jovens e também as pessoas que são mais saudosistas com animações de antigamente, né, Sakura Card Captors e por aí vai. Mas eu acho que esse é o diferencial da Loading para exercer um conteúdo de nicho na TV aberta, mas eu não acho que eles vão conseguir combater as outras TVs abertas com o público geral. Não tem como. É a minha opinião, né? Sim, e é possível. A gente sabe muito bem o que está acontecendo, que algumas das emissoras já estão praticamente caindo já de conteúdo. A grande maioria do conteúdo aberto está muito fraco, a meu ver. Não está tendo uma novidade, não está tendo uma coisa avançada. Tem programas que poderiam estar que têm condições sim de se readaptar. Não precisa, por exemplo, do Raul Gil, que já é um senhor de idade, já está operando o programa dele, por exemplo. O Raulzinho, lá do estúdio dele, ele fez um especial. Isso para a internet e deu certo. Ele conseguiu operar e fazer todo o processo também remotamente. Então, existe possibilidade de vários programas se reinventarem. Muitas coisas estão se reinventando. As pessoas, uma coisa certa, infelizmente, os mais idosos, e principalmente aqueles que são mais jovens, eles não vão ter muito espaço nesse tempo agora. Até, por enquanto, esta situação se normalizar. Porém, também há muitas possibilidades, eu vejo isso. Entendi. Nem sequer menosprezando, pelo amor de Deus. Não. Né? Não estou menosprezando essas pessoas, muito pelo contrário. Eu sinto bem que eles são capazes de fazer coisas incríveis e eu acho que muitas coisas vão se reinventar. É o momento de haver uma reinvenção de conteúdo, reinvenção de histórias, mas desde que não haja apropriação cultural. Ou seja, não haja um roubo de uma coisa que a gente sabe que é uma forma de sucesso, sabe que é um sucesso, e vilipendiar, ou pior, fazer com que aquela história seja para você e seja eternamente sua, como é o caso da Disney, que olha só o que a Disney fez. A Disney é um questionamento que eu lanço. Pegou as histórias e aumentou o tempo de domínio particular. Não é, por exemplo, Pinóquio. Pinóquio, que é uma história italiana, tem um autor. Esse autor, a família do autor deveria estar recebendo pelas histórias. Uma parte da história. Não é o que está acontecendo. Nós temos aí atores aí seculares, peças seculares que são contadas já como dizem, de geração após geração e que foi imortalizado pelos irmãos Pierrot. O caso, por exemplo, Cinderela, Pocahontas não. Deixa eu lembrar. Que foi o Pierrot. Os irmãos Green também fizeram um trabalho magnífico em manter vivas as histórias. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Foi apropriada. Só que você vê que elas ganharam outras roupagens. Incrível que pareça, Chapeuzinho Vermelho ganhou uma roupagem no anime recentemente. Acho que teve uma temática envolvendo de Okami, alguma coisa assim, não lembro qual é. Foi interessante a jogada que eles fizeram. Isso é recentemente. Mas eu pessoalmente acho que o público que consome esse tipo de mídia, ele já está evoluído o suficiente para ele não cair nessa pegadinha de apropriação cultural, tá? Eu vou dar um exemplo. Quando você citou Disney, mas quando A Vida de Inseto foi lançado, o John Lasseter ele tinha criado o roteiro original, né, para Vida de Inseto, seria o primeiro filme de formiguinhas que sairia, né? A DreamWorks foi lá, pegou o roteiro, lançou um filme rapidinho que é Formiguinhas,
e lançou, e isso pode ser considerado como apropriação cultural, né? Na época, vendeu super bem, porque o público foi assistir no cinema, né? Não tinha tanto conhecimento das diferenças entre o filme da Pixar, o filme de Formiguinhas, era só um filme 3D, com roteiro adaptado. Mas hoje, se isso acontecesse, eu acho que instantaneamente a DreamWorks e os responsáveis seriam cancelados. E eu acho que o público, não só pelas mídias, mas ele está muito mais inteligente, muito mais preparado para quando esse tipo de coisa acontece, tá? É, por exemplo, hoje em dia, né, não hoje em dia, mas de alguns anos para trás, as, as, é, os reality shows eles começaram a ser cada vez mais propagados, né? O SBT criou uns 8 de culinária, né? É o mesmo chefe, mas são com outras roupagens. Até que aquele programa de casamento é uma roupagem do mesmo programa de culinária, né? Só ver o que dá audiência mesmo é o original, o que dá muita audiência é o original. Eles tentam ali pegar uma rebarba, etc. Então eu acho que, nesse sentido, o público ele sabe. Até a própria Globo passou por isso. Eles também colocaram um reality show de culinária e não deu certo. Eles até tiraram da faixa horária porque o público tá esperto com isso, sabe? Ele sabe qual que é a fonte original, quais têm as ideias originais, a comunicação original. E eu não acho que esse tipo de coisa aconteceria hoje em dia. Sim, e não é permitido isso, tipo de coisa. Uhum, Porque é aquilo, nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão ficando cada vez mais antenadas em tudo. Por uhum. mais que a gente esteja isolado, as pessoas não param de observar tudo. E você vê os sucessos. Você citou agora o Bake Off, Bake Off, desculpa, eu tinha esquecido o programa. Bake Off, o Fábrica de Casamentos, são Fábrica de todos Casamentos, originais da Discovery. Originalmente foi feito para Discovery e para BBC. Porém, o que aconteceu? A SBT comprou os direitos para poder criar uma versão deles próprios, em parceria com Discovery. Isso é inteligente. Porque nada não que acontece. É uma receita de sucesso que é um grande sucesso. A Globo, por sua vez, também fez a mesma coisa com o caso do The Voice. O The Voice Kids, o The Voice tradicional. A Record, recentemente, com Canta Comigo, que são empresas que compram os formatos e vendem os formatos. A Armosa, por exemplo, que fez o Que Fica em Pé, comprou o formato de Israel. Desculpa. Comprou o formato de Israel. E esse programa eu tive o prazer de participar. Legal. Então, eu vi como que é o programa, eu conheci o original, que é de 2011, 2010. E até hoje é um sucesso. A Antena 3, que agora é a detentora dos direitos efetivamente, está até hoje fazendo sucesso, mesmo na pandemia. Olha só o que os espanhóis fizeram. Eles são malucos. Eles colocaram uma pessoa viva mesmo, lá no palco, 10 pessoas, em cada um no seu canto separadinho, porque já é separado naturalmente, porém colocaram bonecos, avatares de pessoas para poder representar a plateia. E aos poucos, conforme a pandemia foi se dissipando lá na Espanha, algumas pessoas apareceram para representar. Poucas pessoas, e claro, até distanciamento social, todo aquele cuidado. E isso é uma inteligência, eu falo, é uma inteligência tremenda. Se você tivesse a oportunidade, pesquisem, a Hora Caigo. Dá uma olhada nos programas de TV, como que alguns programas já estão começando a se adaptar. Isso lá fora. Aqui no Brasil já tivemos adaptações. O Passa ou Repassa, no caso Domingo Legal, antes colocou plateia virtual. Ratinho, por exemplo, colocou plateia virtual. Antes era só avatares. Não tinha nada. Agora tem um ou outro, né? Que eles estão separados entre cadeiras e bonecos de plástico. A plateia já está começando a voltar, aos poucos. Mas aquilo, desde que respeite o princípio do distanciamento social. Isso é claro por volta da lei. É claro, nesse caso, eles acharam soluções mais criativas, porque eles querem que o público esteja lá presencialmente, de alguma forma. Isso que eu acho interessante, e são tendências cada vez mais enquanto houver essa melhora. Aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente está começando a ter uma redução dos casos. Por enquanto. Isto por enquanto. Porque sim, pode ter aumento de casos, pode ter surgir novas cepas, ainda mais grave com o que aconteceu lá em Manaus, que realmente aconteceu.
houve a convulsão, houve o problema que deu, e a gente pode, eu não vou aqui entrar nessa seara, mas só comentando que cada caso, cada situação é uma situação diferente. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está vendo uma situação que cada vez mais está tendendo a avançar cada vez mais para o avanço mesmo, para a segurança. Só que aquilo, enquanto a gente não tiver segurança, a gente não pode se arriscar. Sim. Até mesmo evento. Se acontecer, voltando à questão dos eventos e voltando principalmente nessa questão toda dos avanços de narrativas, que também inclui isso, por incrível que pareça, as histórias estão sendo cada vez mais inteligentes. E até mesmo atraindo uma coisa que eu achei legal. Realidades alternativas. Realidades virtuais. Coisa que é uma tecnologia que eu acho que vai surgir daqui a milhares de anos. A não ser como alguém invente de fazer uma máquina que nos faça a nossa mente ficar virtual. Né? Coisa que eu acho impossível. Tudo. Eu trabalho com inteligência artificial, etc., e eu mesmo não consigo responder isso. Ainda precisa de alguém de biotecnologia para dar mais afirmação. Mas eu concordo com o que você está falando. Eu acho que a tendência das obras secais e de realidade alternativa se popularizar cada vez mais. Eles já são uma questão de modinha, né? Eles já são bastante modinha entre as emissoras de animes e outras obras. E sempre que o Isekai lança, normalmente é bem popularizado, dependendo do contexto e dependendo do quão diversificado ele colocou os personagens em determinadas situações. Mas acho que Isekai, a partir de todos esses problemas que a gente está tendo no mundo, ele vai ser cada vez mais tendência, né? Porque hoje os espectadores, eles querem se projetar em uma realidade diferente, né? Eles querem se projetar em uma realidade que não tem tanto sofrimento, que a gente não está tendo uma dificuldade tão grande de sair na rua, dada a pandemia, dadas as doenças mundiais, né? Eu acho que é uma tendência mesmo.